Então, nós vamos continuar aqui a parte 2, né, da aula de vetores, que tem como foco a multiplicação, né, sendo de um escalar, um vetor multiplicado por um escalar, ou produto escalar entre vetores, ou produto vetorial entre vetores, né, que são as três possibilidades de ocorrerem multiplicação de vetores, tá bom? Então, a gente vai ver cada uma delas, tá? Primeiro, a multiplicação de um vetor, né, que eu chamei de V aí, por um escalar S. Escalar entendam como um valor qualquer, né, escalar, sendo multiplicado por um vetor. O resultado dessa multiplicação vai dar um vetor, certo? Se esse escalar S ele for maior que zero, né, ou seja, positivo, aí esse vetor resultante, deixa eu pegar meu apontador laser aqui. Olha, se o S, né, esse escalar for maior que zero, positivo, então o vetor resultante terá o mesmo sentido de V. Tá faltando V bem aqui, tá? Do vetor V. Então, por exemplo, aqui, se eu pego esse vetor V e multiplico pelo número 2, né, que é positivo, então vai duplicar o módulo desse vetor, certo? Mas ele vai manter a mesma direção e sentido, porque esse escalar ele é positivo, certo? Se esse escalar for negativo, que é o caso de eu multiplicar por menos 2, por exemplo, então vai duplicar, né, esse, que é 2, né, vai duplicar o módulo do V, mas ele vai mudar de sentido, porque esse escalar que está multiplicando o vetor, ele é negativo, então indica que o vetor vai mudar de sentido, certo? A direção sempre vai permanecer a mesma, mas o sentido é que pode mudar, dependendo se o escalar que você está multiplicando pelo vetor é positivo ou é negativo, tá? Agora, vamos ver o produto escalar entre vetores, né? Quando, no caso de eu ter dois vetores, e aí eu vou fazer o produto escalar entre eles. A gente vai representar por um pontinho, né, de multiplicação. O produto vetorial vai ser pelo símbolo de vezes, tá? Então, o que vem ser esse produto escalar, né? Eu represento da seguinte forma: vetor A escalar B, onde esse escalar é esse pontinho aqui que eu tô falando para vocês. Então, toda vez que vocês verem uma representação dessa forma aqui, significa um produto escalar de A com B. Né? O produto escalar de A com B, ele é dado pelo módulo de A vezes o módulo de B, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Então, aqui tem uma figura, né, dos dois vetores, A e B. Existe um ângulo θ aqui entre eles. E se eu projetar, né, como se fosse uma sombra do A aqui no B, né, formando 90 graus aqui com o B, então eu vou ter aqui a projeção de A sobre B. Essa projeção de A sobre B é justamente o A escalar B, certo? O A escalar B, o resultado dele não dá um vetor, dá um escalar, como está indicando aqui em cima. Por isso que o nome é produto escalar. Então, A e B são módulos, né? Então, não são vetores, por isso que eles não estão aqui com setinha em cima. Vezes, e o cosseno também é um valor, né? É um escalar. Então, por isso que esse resultado dá um escalar, certo? Então, é por isso que a gente diz que o produto escalar significa a projeção de um vetor sobre o outro. No caso desse ângulo aqui ser 90 graus, né? Quando esse A, por exemplo, ele tá bem aqui, ó, né? Nessa vertical, aí ele não vai projetar, né? Uma espécie de sombra aqui sobre o B. Então, nesse caso, o produto escalar vai ser zero, já que o produto escalar significa projeção, não é? Uma outra forma da gente ver que se esse ângulo for 90, o produto escalar é zero, é analisando o cosseno do θ, né? Como eu falei, nós vamos precisar muito de trigonometria, né? E se você analisar o círculo trigonométrico, colocar 90 aqui, o cosseno de 90 vai ser zero, né? Então, quando eu multiplico o módulo de A vezes o módulo de B vezes o zero, o produto escalar vai dar zero. Então, se um vetor é perpendicular ao outro, né, o produto escalar entre eles vai ser zero.
E se o ângulo for zero, né? Quando no caso de eu ter os vetores na mesma direção e no mesmo sentido, o A ele estaria aqui sobre o B. Bom, aí nesse caso o ângulo θ aqui seria zero, né? Porque estaria um em cima do outro. E aí nesse caso eu faria cosseno de zero, que é 1. Se vocês lembrarem lá do círculo trigonométrico, o valor máximo do cosseno é 1 e o mínimo é menos 1, né? Por causa do raio lá do círculo trigonométrico, vai de 1 a menos 1 lá que a gente viu. Então, se o valor máximo dele é 1, então o A escalar B vai ser igual a AB vezes 1, no caso do ângulo C0, cosseno de 0 é 1. E aí, por isso que a gente diz que como é o valor máximo do cosseno, né? Então, quando o ângulo for zero, o produto escalar também vai ser máximo, porque vai ser AB vezes 1, né? Porque não existe um número de cosseno maior do que 1, né? Varia entre menos 1 e 1. Então, tudo que tiver abaixo do 1 é menor, certo? Então, esse seria o valor máximo quando o ângulo for zero. Valor máximo do produto escalar, tá? E uma coisa interessante é que o A escalar B, ele é a mesma coisa que o B escalar A, né? Que é a propriedade comutativa da multiplicação. Nós vimos, né, no caso da soma, que a propriedade comutativa da soma, ela é válida para os vetores, né? Se eu somar A mais B, vai ser igual a B mais A. E agora eu tô falando para vocês que no produto escalar também é válida a propriedade comutativa da multiplicação. A vezes B é igual a B vezes A, certo? Como é que a gente vê isso? Né? Deixa eu ver, eu não trouxe aqui a projeção, mas seria a mesma coisa aqui, olha. Se eu tenho o vetor A e eu projeto ele 90 graus aqui em cima do B, né? E eu tenho o valor dessa projeção de A sobre o B. O que seria o B projetado no A? Seria eu traçar uma reta aqui a partir de onde termina o B em direção ao A, né? De modo a que forme 90 graus. Deixa eu ver se eu pego uma caneta aqui para ajudar. Uma caneta. Aqui, ó. Eu teria aqui o prolongamento do A, né? E aí eu traçaria aqui, não vou ser muito reta aqui, né? Mas eu traçaria aqui uma reta, né? De modo a formar 90 graus aqui com esse prolongamento do A, já que ele não conseguiu chegar até o A, né? Porque o A é menor aqui. Então, isso aqui, ó. Isso aqui seria a projeção do B sobre o A, certo? Então, essa distância daqui até aqui. E aí, então, isso daqui seria o B escalar A, que seria... o meu desenho não tá muito certinho aqui, mas se você fosse fazer essa medida corretamente, com régua, você ia ver que a projeção do A sobre o B, ele tem a mesma medida de projeção do B sobre o A, entendeu? Então, nesse caso, eu tenho A escala B igual a B escala A, certo? Aqui eu tenho um eixo cartesiano, né, com os versores, que são os vetores unitários, e JK, certo? Nas direções X, né, Y e Z. Alguns livros apresentam esses versores em negrito, né, que vai representar que eles são vetores, né? Algumas notações de livros didáticos são assim. Quando a gente escreve à mão, geralmente, ou alguns livros apresentam essa notação aqui com um chapéuzinho em cima. Só pegar aqui um apontador laser, tá? Então, essa notação com um chapéuzinho em cima, né, vai indicar versor também, mas ela também pode ser escrita em negrito se digitado, tá? Por convenção, nós consideramos um sistema destrógero, né, que é aquele que você faz a regra da mão direita. Então, eu coloco o X numa posição, né, que se eu girar no sentido anti-horário, é importante vocês atentarem para essa história de sentido horário e anti-horário. Esse aqui eu coloquei um reloginho aqui. O sentido horário, né, que é o sentido em que o relógio está girando, ele é convencionalmente um sentido negativo, que a gente vai usar aqui na física. E o sentido anti-horário
vai ser o sentido positivo, que é o contrário do sentido do relógio, tá? Então, quando eu tô analisando também o círculo trigonométrico, por exemplo, eu considero um ângulo, né, partindo do zero, aqui onde está o 3, e aí eu vou seguindo um sentido positivo em relação ao círculo no sentido anti-horário, tá? Então, é uma convenção isso. E aí, nesse caso, o que eu tenho aqui? Eu quero saber quanto é o I escala J. Vou pegar uma canetinha aqui. I escala J. Eu sei que o produto escalar, né, como é que eu defino ele? É o módulo do I vezes o módulo do J vezes o cosseno do ângulo entre eles. Todos eles formam 90 graus entre si, né? Os eixos cartesianos formam 90 graus entre si, certo? Né? Então, todos vão formar 90 graus entre si. Então, o cosseno de 90, né? O cosseno de 90 graus, quanto é aqui que eu mostrei pra vocês? Cadê? Aqui, olha. Se o ângulo for 90, né? Então, eu coloco 0 aqui, certo? O produto escalar vai ser 0, porque a projeção ela não vai existir, né? Mas se o ângulo for 0, né? Então, o produto escalar vai ser máximo. É isso que a gente vai se valer aqui para escrever, tá? Então, nesse caso, como I e J, eles são perpendiculares entre si, o que eu tenho aqui? Eu não vou ter projeção do I sobre o J. Então, o I escalar J vai dar 0, certo? A mesma coisa com J escalar K. J escalar K forma 90 graus entre si, então também vai ser 0, né? E o K escalar I, né? Então também vai ser 0. Ô, 0 horrível, meu Deus. Pra fazer deixa eu colocar uma borracha aqui pra ver se eu consigo fazer um 0 melhor aqui pra vocês. Pronto. Melhorzinho. Então, o K escalar I também dá 0, certo? Aí vocês podem perguntar, mas aí, professor, tudo vai dar 0? Todo produto escalar entre vetores vai dar 0? Não, tem casos em que ele vai ser diferente de 0. Quando que ele vai ser diferente de 0? Não é? É quando eu multiplicar ele por ele mesmo, né? Que eu esqueci de colocar aqui. Mas, por exemplo, o I escalar I, né? Então, o módulo desse vetor é 1 vezes o módulo desse vetor também é 1. 1 vezes 1 vezes o cosseno do ângulo entre eles. O ângulo entre I e I é 0. Cosseno de 0 é 1. Então, o resultado desse produto escalar aqui vai dar 1, certo? E se eu fizer J escalar J? Ah, J escalar J, da mesma forma como eu analisei também o produto escalar entre o I e I, o J sobre ele mesmo também vai dar 1. E o K escalar K, né, também vai dar 1. Ou seja, no produto escalar, só o que não dá 0 é quando eu multiplico o vetor sobre ele mesmo, né, por ele mesmo. Mesma coisa no sentido anti-horário. Como a gente já viu que é a propriedade comutativa, né, no produto escalar, então o I escalar J é a mesma coisa que J escalar I, né? Eles são perpendiculares entre si, isso vai dar 0, 0, 0, certo? E aí, o que vai dar diferente de 0 são só esses casos aqui, do J escala J, K escala K e I escala I, né? Então, é esse sentido, a gente chama isso daqui, ó, de sentido anti-horário, que é o sentido positivo, né? E se eu vier no sentido horário, perdão, desse lado não, pro outro lado, né? Se eu for no sentido horário, né, que é o sentido que o relógio gira, isso daqui eu convenciono como um sentido negativo, tá ok? Continuando. Quando os vetores estão escritos em termos de suas componentes vetoriais, né, lembra do AX na direção I, AY na direção J, né, são as componentes. Então, como é que fica o produto escalar? Eu vou fazer o produto escalar de cada componente. Por exemplo, se eu tenho o vetor A, escrito da seguinte forma, AXI, AYJ e AZK, certo? Então, eu tenho um vetor B.
né? BXI, BYJ e BZK. Então, esses aqui são chamados componentes, né? Essa aqui é a componente desse vetor na direção x, é um escalar, por exemplo, poderia ser 2i mais 3j menos 2k, né? São escalares essas componentes, certo? E eu tenho as componentes do B também na direção IJK, certo? E aí, o que eu tenho para analisar aqui, né? Eu quero fazer o A escalar B, né? Como eu expliquei para vocês em slides anteriores, eu posso projetar o A sobre o B ou o B sobre o A, formando bem aqui, ó, 90 graus quando eu descer, certo? Então, essa projeção vai ser o resultado de A escalar B. Então, A escalar B, como é que eu resolvo, né? Eu resolvo multiplicando... lembra quando a gente está no fundamental, como é que a gente faz uma multiplicação, né? Entre duas equações, assim, que tem variáveis, por exemplo. Então, eu multiplico esse com esse, esse com esse, esse com esse. Então, eu multiplico cada fator com o fator correspondente. Então, eu multiplico, olha, então, como eu estava falando, quando eu multiplico aqui i vezes i, né, i escalar i dá 1. Por isso que isso daqui não vai zerar. Por isso que eu multiplico ax vezes bx. Ax vezes bx está aqui, i escalar i dá 1. Se eu fizer ax vezes by, quando eu for fazer i escalar j, vai dar 0. E i escalar k também vai dar 0. Né? Então, o que eu estou fazendo, na verdade, eu estou multiplicando... Deixa eu ver se dá para... Eu estou multiplicando esse daqui por cada um desses fatores aqui. Só que a questão é que quando eu multiplico o i com j, vai dar 0. E i com k, o produto escalar também vai dar 0. Né? A mesma coisa com esse j. Eu vou multiplicar por esse fator, por esse e por esse. Só que o único que não vai dar 0 é j escalar j. Mesma coisa com esse. Esse com esse, esse com esse, esse com esse. Só que o único que não vai dar 0 é o k com k. Entendeu? Deixa eu limpar um pouquinho aqui. Tá, então, o que eu vou fazer aqui agora? Para eu saber o produto escalar, então, na verdade, o que eu vou fazer é ax bx, porque é só esse que não dá 0, e escalar i é 1, né? Aí, mais AY vezes BY, J escalar J dá 1, e AZ, BZ, né? E K escalar K dá 1. Então, ou seja, se eu quiser saber o produto escalar, né, entre o A e o B, basta eu multiplicar as suas componentes correspondentes dos vetores na direção x, y, z, né, e somar. E aí eu tenho o resultado, ok? Então, no PowerPoint que eu mandei, vocês podem... No PowerPoint não, no PDF, vocês podem acessar esse link aqui para ver uma simulação no GeoGebra, tá bom? Qualquer coisa a gente discute lá na aula à noite. Aí eu tenho uma questão aqui para resolver. Eu tenho dois vetores, A e B. Eu posso representar esses vetores no plano cartesiano, né, x, y, z. E como é que eu faço para saber o ângulo entre esses vetores, né? Se eu sei quais são as suas componentes. Então, o vetor A, por exemplo, né? O vetor A na direção x, né, que acompanha o i, ele vale 3, a componente dele. Na direção y, né, que acompanha o j, é menos 4. E na direção z seria 0, né? Então, esse vetor aqui, ele está representado no eixo xy, certo? E eu tenho um vetor b, né, que na componente x é menos 2. Na componente y não tem, porque não tem o j, é 0. E na componente z vale 3, a componente dele, certo? Então, aqui eu tenho um vetor b no plano x, k. Então, se eu pensar em termos de eixo cartesiano, né? Eu teria alguns planos aqui, né? Então, esse aqui, por exemplo, olha. O que é isso aqui? Esse daqui é o plano xy. Então, esse vetor A, ele estaria por aqui, no plano XY, certo? Então, seria 3 no X e menos 4 no Y, né?
Então, menos o y seria para cá, projeção negativa. Então, eu marcaria 3 aqui, né? No x e menos 4 no y, né? E aí, eu faço a projeção de um por outro, vai dar para cá mais ou menos esse vetor, certo? E aí, já o vetor B seria, ele estaria no plano XK. Então, o K é na direção Z, né? É na direção Z aqui. E aí, seria nesse plano aqui, ó, que ele estaria, certo? E aí, eu marcaria os pontos aqui e teria o vetor. Aí, daí eu posso tirar o vetor resultante, enfim, tá? E aí, então, agora, vamos tentar resolver isso. O ângulo que você pode encontrar, né, pela definição do produto escalar. Então, eu tenho aqui, voltando aqui, a definição do produto escalar é A escalar B igual a B cosseno θ, certo? E, então, se eu quero o ângulo, então, eu isolando esse cosseno aqui, fica o produto escalar de A com B dividido pelo módulo de AB, né, vezes B. E aí, isso recai dizer se eu quero θ, que é o ângulo entre eles, né? Então, se o cosseno de θ é A escalar B dividido pelo módulo de AB, então, o θ vai ser o arco cosseno dessa relação, ou cosseno a menos 1, né? Então, é como eu isolo θ aqui, e aí, na minha calculadora, eu vou usar a função cosseno a menos 1, ou arco cosseno dessa relação aqui. Então, se eu quero saber o θ, eu vou usar essa função inversa do cosseno aqui, tá? E aí, vamos tentar resolver, né? Então, a gente calcula primeiro o produto escalar, né? Para poder substituir aqui, ó, né? Dessa relação bem aqui. E depois o produto vetorial ou produto vetorial, já tô lá na frente já. E o módulo para colocar aqui embaixo, tá bom? Então, vamos atrás do produto escalar, certo? Deixa eu colocar um apontador laser aqui. Então, aqui, ó, o vetor A é esse, o vetor B é esse. Eu só repetir da questão pra gente se situar aqui nesse slide, né? Então, o que é o A escalar B? O A escalar B, só o que não vai dar zero é quando eu multiplicar as componentes que estão na mesma direção e sentido. No caso, I com I. J não dá pra fazer com J aqui, que é zero. E nem K com K, porque aqui no A também é 0K. Então, ou seja, eu vou multiplicar só o 3 vezes menos 2, que vai dar menos 6. Ah, por que esses dois zeros? Porque aqui eu multipliquei com uma casa decimal, aqui com uma, então o resultado vai estar com 2 aqui. Vai dar 3 algarismos significativos, tá? E aí, ok, então eu já tenho o valor de A escalar B. Agora, eu vou atrás do módulo de A, do módulo de B, para multiplicar e substituir aqui nesse denominador. Então, o módulo de A, né, ou simplesmente A, vai ser a raiz quadrada do quadrado das componentes, da soma dos quadrados das componentes, né, que a gente já viu lá no início da aula. Então, do caso do vetor A, o AX é 3, então vai ser 3 ao quadrado, mais o AY, que é menos 4, né, ao quadrado. 3 ao quadrado dá 9, menos 4 ao quadrado dá 16, isso dá raiz de 25, que dá 5. Então, a componente A, o módulo do vetor A, né, vai dar 5 unidades de medida. O vetor B, né, o módulo dele é dado pela raiz quadrada, né, de menos 2 ao quadrado, mais essa componente aqui ao quadrado. Menos 2 ao quadrado dá 4, 3 ao quadrado dá 9, 9 mais 4 dá 13, né? E aí, a raiz de 13 dá aproximadamente 3,61. Você pode jogar a raiz de 13 bem aqui, para o seu cálculo ficar mais certinho, tá? Então, eu posso multiplicar logo A com B, aqui, 5 vezes 3,61, que dá aproximadamente 18,05. E aí, eu jogo na minha calculadora para saber o ângulo, cosseno a menos 1, dessa relação aqui, certo? Então, eu tenho A escalar B, que é menos 6, aqui, ó, dividido pelo A vezes B, que é 18,05. O que você tem que tomar cuidado é se a sua calculadora está programada, né, para graus ou para radianos,
tá? Então, eu programei a minha para graus, e aí eu tô analisando aqui, com a função cosseno a menos 1, quanto é que dá. Então, quando eu divido menos 6 dividido por 18,05, vai dar um valor, certo? E aí, para eu saber qual é a função cosseno desse valor negativo, o meu ângulo deu 70,6 graus. Não, encontrei um erro aqui, não é aquele valor de 70, é 110 graus aproximadamente, porque o cosseno aqui, no caso, ele é negativo, então ele tem que estar no segundo quadrante, né? Eu acabei considerando positivo no primeiro quadrante, mas é negativo. Então, quando você for colocar na sua calculadora, você tem que considerar esse sinal aqui para ver em que quadrante vai estar o seu ângulo, tá bom? Continuando. Produto vetorial, tá? Entre vetores. Então, a gente já viu a multiplicação de um vetor por um escalar, né? A gente já viu o produto escalar entre vetores e agora a gente vai entrar no produto vetorial entre vetores, tá? Que vai dar como resultado um vetor. Só lembrando que o produto de um escalar por um vetor dá um vetor, e esse vetor pode ter o mesmo módulo, direção e sentido, né, do vetor original, dependendo se você multiplica por um valor positivo ou negativo, né? Se for negativo, ele muda de sentido. E no caso do produto escalar, né, entre dois vetores, o resultado dá um escalar, tá? Então, é o caso, por exemplo, de quando você analisa algumas grandezas físicas, tipo trabalho, analisado a partir de grandeza vetorial, tá? De produto escalar, entre dois vetores. Agora, vamos analisar o produto vetorial. Então, eu tenho, né, o vetor A, vetor B, a gente chama A vetor B, que vai dar origem a um vetor C, certo? O produto vetorial, ele vai representar a rotação de um vetor sobre o outro. Então, a gente vai utilizar muito a regra da mão direita. Então, observem, eu tenho um vetor A, aqui, sendo indicado por essa setinha, e um vetor B, indicado por esse vetor aqui, né? E aí, se eu rotacionar o A sobre o B, o meu polegar vai indicar qual é o resultado desse produto vetorial, que vai dar um outro vetor numa direção sempre perpendicular a esse plano formado aqui, gente. Olha, porque entre o A e B vai formar um plano aqui, certo? E aí, perpendicular a esse plano, vai surgir o vetor resultante aqui do produto vetorial entre A e B, sempre perpendicular a esse plano, tá? Então, aí, como a gente calcula o módulo desse vetor, né? Eu vou agora, o módulo do A vetor B, né, vai ser dado por módulo de A vezes o módulo de B, vezes o seno do ângulo entre A e B agora, né? Porque eu vou ter um ângulo aqui, não necessariamente vai ser 90, eu posso ter um ângulo diferente de 90 aqui entre o A e o B, né? E aí eu multiplico o módulo de um vezes o módulo do outro, vezes o seno do ângulo. Como a relação agora vai ser com o seno, aí eu tenho que lembrar do círculo trigonométrico, né? Quando o ângulo for zero, agora o seno vai ser zero, porque o seno de zero é zero. Agora, quando o ângulo for 90 graus, esse produto vai ser máximo, porque o seno vai ser 1. Assim como o cosseno, o seno ele tem valor máximo 1 e valor mínimo menos 1. Então, quando o seno for 1, que é no caso do ângulo ser 90 graus, ou π sobre 2 radiano, né? Aí ele vai ter um valor máximo, o módulo desse produto vetorial, certo? E aí, como eu falei, a gente vai usar um sistema destrógero, né? Então, aqui, olha, eu tenho um vetor A, destrógero eu vou usar a mão direita, tá? Então, eu tenho o vetor A e eu posso rotacionar esse A em direção ao B. Então, eu posso aqui, ó, rotacionar o A em direção ao B, né? E aí, eu pego os meus dedos, coloco os meus dedos na direção do A, né? Os 4 dedos e deixo o polegar para cima. E aí, eu rotaciono
o A em direção ao B. Isso é A vetor B. Então, o meu polegar vai indicar a direção e o sentido do vetor resultante, no caso, o vetor C, certo? Se eu colocar os meus dedos na direção do B e rotacionar na direção do A, observem que o vetor resultante ele vai estar para baixo, né? Então, se eu pegar o B e rotacionar em cima do A, o vetor resultante vai estar para cá, para baixo, que é o menos C, certo? Como está indicando aqui, menos C é igual a B vezes A. Ou seja, o A vetor B é igual a menos o B vetor A. Então, quando eu mudo, né, a ordem dos fatores, então o resultado ele se altera. Então, significa dizer o quê? Que a propriedade comutativa, né, do produto não é válida para o produto vetorial. Continuando aí. Tá, então agora vamos entender como é que fica a situação, né, dos versores, no caso do produto vetorial, tá bom? Agora, né, o que que a gente vai fazer? Lembra que o produto vetorial, ele é a rotação de um vetor sobre o outro, olha só. Então, sempre que o ângulo for zero, aí é que esses vetores vão ter como resultado zero. Então, por exemplo, se eu fizer agora I vetor I, isso vai dar zero. Por que que vai dar zero? Porque o ângulo entre I e I é zero, e seno de zero é zero. Então, sempre que eu fizer I vetor I, J vetor J, isso tudo vai dar zero, certo? Ou K vetor K, né? K vetor K, né? Também vai dar zero, certo? Mas e o I vetor J? Então, se eu rodo o I em cima do J, eu tô seguindo o sentido anti-horário. E o sentido anti-horário é positivo, certo? I vetor J, o meu dedo polegar vai estar na direção do K. Então, isso daqui vai dar K. E J vetor K? J vetor K, continua o sentido anti-horário. J vetor K vai dar o próximo, que é o I. E o K vetor I? K vetor I vai dar o próximo, que é o J. Só você fazer com a mão direita que você vai ver que vai dar certinho, tá? Agora, a gente vai seguir o sentido horário, né? Que é o sentido negativo, tá? Então, J vetor I. Agora, nesse sentido, ó, J vetor I. Quando eu faço J vetor I, o meu polegar, ele vai estar indicando para baixo aqui, né? Então, vai ser no sentido negativo do K. Então, vai dar menos K. E o I vetor K? I vetor K. Se você colocar sua mão lá, I vetor K, vai dar no sentido I vetor K. No sentido negativo do J. O seu polegar vai estar nesse sentido aqui. Então, vai dar menos J. E se você fizer K vetor J vai dar menos I. Sempre é o próximo da sequência no giro, só que se você estiver indo no sentido anti-horário é positivo, se você vier no sentido horário é negativo, tá bom? Então, dê uma treinadinha aí nisso. Algumas grandezas definidas com produto escalar na física, né? O trabalho, como eu falei agora há pouco. O trabalho, que alguns livros didáticos aparecem com a letra W, né? O trabalho de A até B. O que é o trabalho? A gente vai definir o trabalho como sendo uma grandeza física, né? Que vai dizer qual é a quantidade de energia, né? Consumida ou absorvida, enfim, né? Geralmente é consumida de um ponto a outro, de um ponto A a um ponto B, quando uma força está agindo. Se essa força resultante for nula, esse trabalho resultante também é nulo, porque a definição de trabalho é a integral de A até B do F escalar dr. Lá na frente a gente vai ver isso. É só para dizer para vocês, né, que esse produto escalar aqui, olha, ele vai surgir no trabalho com a força e o deslocamento, tá?
Vocês vão ver também na física, não é nessa disciplina, mas na física 3, outros exemplos de produtos escalares, né? Por exemplo, na lei de Gauss, do magnetismo, né? Essa é a forma integral da lei de Gauss que vai surgir um produto escalar aqui também, do campo elétrico com o diferencial da área, ou do campo magnético com a diferencial da área, né? Vai surgir aqui também. E vai surgir também aqui na forma diferencial dessas duas que a gente chama de equações de Maxwell, né? Que é a lei de Gauss para o magnetismo, tá? Para o campo elétrico e para o campo magnético. Se vocês ainda não conhecem, esse símbolo aqui, esse triângulo de cabeça para baixo, o nome dessa letra grega é nabla, tá? Mas a gente usa ele na física para representar o que a gente chama de gradiente, tá? Então, é o gradiente. E aí, se você vê o nabla com ponto, que é o produto escalar, isso a gente chama de divergente. Daqui a pouco vocês vão ver o rotacional, tá? Então, esse daqui é o divergente do campo elétrico e esse é o divergente do campo magnético. Lá na física 3 você vai entender melhor essas equações aqui. Agora, vamos entender o cálculo do produto vetorial a partir das componentes dos vetores, tá? Então, se eu tenho um vetor A, né? Representado por AX na direção Y, AY na direção J, Z na direção K. E um vetor B, BX na direção Y, BY na direção J, BZ na direção K. Tá? Então, como é que eu faço para saber o produto vetorial entre A e B, considerando as suas componentes, né? A gente viu geometricamente como é que se comporta, né? Como é que se comportam os vetores no caso de um produto vetorial rotacionando um sobre o outro. Mas e no caso das componentes, como é que eu faço? Então, é aquela clássica, né, operação que a gente sabe fazer. Então, se eu quero A vetor B, então eu vou multiplicar o A com cada elemento daqui, certo? E depois o AY com cada elemento daqui. E a mesma coisa eu vou fazer para o AZ com cada elemento daqui, tá? Só que assim, a gente já viu que alguns desses produtos dão zero. Então, vamos ver como é que fica, tá? Vou só apagar aqui para não ficar muito borrado para vocês, tá? Então, vamos ver como é que fica aqui, né? Vou pegar um portador laser aqui. A vetor B, né? Então, eu faço AX. O que eu sei que é zero? Toda vez que eu fizer I com I, vai dar zero, porque como o produto vetorial é seno, o seno de zero é zero. Então, I com I dá zero, J com J dá zero, e K com K também dá zero. Então, eu vou pegar só as outras componentes, olha. AX eu vou fazer com BY, porque I vetor J dá K. Então, fica AX BY vezes K, mais... Agora é o AX e o BZ. AX, BZ, vezes I vetor K. I vetor K vai dar menos J. Só olhar lá no slide anterior, fazer o esquema lá que dá menos J. Mais, agora o AY. AY vezes BX. Tá aqui. J vetor I vai dar o K, certo? AY vezes BZ, tá bem aqui, AY VZ, J vetor K dá I, certo? Agora, eu vou pegar o AZ. AZ vezes BX, tá aqui, né? K vetor I dá J. AZ vezes BY, K vetor J dá menos I. Eu não vou fazer o K vetor K, porque eu já sei que dá zero, certo? Então, agora é só ajeitar, né? Tirar esses menos daqui. O que eu tenho aqui para juntar com o I? Eu tenho esse aqui, ó, AYVZ com I. E eu tenho AZBY com I também, certo? Então, aqui, olha, AYBZ mais AZBY com I. Aí eu pergunto para vocês. Então, vamos ver agora como é que se calcula o produto vetorial, né, a partir das componentes dos vetores, tá? Então, a gente viu nos slides passados
sobre como que a gente faria geometricamente, né? Agora a gente vai ver o trabalho com as componentes, tá? Então, considere um vetor A e B, né, a partir de suas componentes, escritos como o vetor A x na direção y, a y, j, a z, k, e o B com as suas componentes bxy, byj e bzk, né? Para a gente resolver essa situação, a gente aplica a propriedade distributiva convencional, certo? Você multiplica, né, o ax na direção y com o bx na direção y, mas essa multiplicação aqui vai dar zero, né, porque o ângulo entre eles é zero de y com y. Então, eu vou multiplicar apenas o y com j. Deixa eu pegar uma canetinha aqui. Certo? Então, o que não vai dar zero é o y com j aqui. Então, ax vezes by, né? E o i vetor j vai dar o k, né? Olha, x, by e o ai vetor j vai dar o k. Aí, agora eu vou multiplicar o i com o k, certo? Então, vai ser ax vezes bz, né? Tá aqui ax vezes bz. E o i vetor k vai dar o menos j, certo? Então, eu sigo aqui. Agora, é o AY, né, com o BX, certo? AY, BX, J vetor I vai dar menos K. E agora, o J com J dá zero, então eu vou multiplicar o J com K. AY vezes BZ, tá aqui AY vezes BZ, J vetor K vai dar o I positivo, certo? Mais, agora é com Z. AZ vezes BX, né? Tá aqui AZ vezes BX, K vetor I, que dá o J. E AZ vezes BY, tá aqui AZ vezes BY e K vetor J, que vai dar menos I, certo? O K vetor K vai dar zero, por isso que eu não vou multiplicar, tá bom? E aí, ajeitando esse produto vetorial, né? Quem tem I, no caso aqui, né? Esse fator aqui tem I, e esse fator aqui, o último, também tem I, então eu junto eles num só. Observe que tem um sinal negativo aqui, né? Então, vai ficar AYBZ menos, mais com menos dá menos, AZBY, tá aqui. E eu coloco o fator I em evidência, né? O versor I. Tá. Agora, com J, que é esse com esse, certo? Se eu quiser começar com esse fator aqui, a xbz menos a zbx, a xbz menos a zbx, eu tenho que colocar um menos aqui na frente, certo? Porque senão eu teria que fazer a zbx menos a xbz, porque o menos tá aqui no axbz, certo? E, continuando, agora quem tem K, que é esse primeiro e esse aqui, certo? Então, a xby menos a YBX, né, na direção K, menos por causa desse menos aqui que aparece no K. Então, essa, assim, não tem segredo, é uma multiplicação que eu preciso considerar como é que dá o resultado do produto entre os versores. Se vocês olharem bem e entenderem de matrizes, né, por isso que é importante a gente estudar matrizes e determinantes, isso lembra o cálculo de um determinante, né? Porque um vetor, ele pode ser expresso também a partir de uma matriz, né? Então, se vocês já estudaram álgebra linear, vocês sabem disso. Se não, ainda vão saber. Mas, há uma relação, né, ali entre a matriz e o vetor e o determinante, né? O determinante, ele vai ser um número, né, um escalar que vai tentar representar aquela matriz quadrada, certo? Então, existem algumas técnicas para resolução de determinantes, e aí eu poderia também resolver esse produto vetorial aqui, A vetor B, né, a partir do teorema de Laplace. Como? Né, eu posso dizer que o A vetor B é igual ao determinante dessa matriz quadrada, né, 3 linhas e 3 colunas, certo? Cujas componentes formam a segunda e a terceira coluna desse vetor,
E a primeira linha são os versores, certo? Então, se eu representar esses dois vetores aqui dessa forma, como essa matriz quadrada, né, eu poderei, vou ler isso aqui, com essa matriz quadrada, eu poderei tirar, né, esse símbolo aqui, olha, essa barra, indica que, nessa matriz, indica que é o determinante dessa matriz que eu tenho que tirar para poder chegar nesse produto vetorial, certo? E aí, para isso, a gente vai usar o teorema de Laplace. O que diz o teorema de Laplace? Para resolver esse determinante, eu vou usar um termo chamado cofator, né? O que é o cofator dessa matriz? O cofator dessa matriz eu vou utilizar, eu tenho que escolher uma linha, né, ou uma coluna, nesse caso aqui eu vou escolher essa linha onde tem os versores, certo? E a partir dessa linha onde tem os versores, eu vou, deixa eu pegar uma canetinha aqui, eu vou escolher, né, uma por uma das linhas para fazer a multiplicação, certo? Então, eu vou multiplicar cada um desse daqui, olha, isso daqui é a primeira linha e primeira coluna, então é o A11, certo? Esse daqui é o quê? É a primeira linha, segunda coluna, é assim que a gente representa as matrizes, né? E esse K está na primeira linha, terceira coluna, certo? Então, são esses padrões que eu vou ter que fazer. Esse cofator aqui, a gente vai representá-lo da seguinte forma, ó. Se eu quero saber o A vetor B, então, eu vou traçar uma linha, né, aqui nessa primeira onde estão os versores, e vou traçar uma linha nessa coluna aqui, na primeira coluna. Então, tudo que tiver por aqui, a interseção aqui é o I. Então, eu sei que eu vou ter que multiplicar por esse I aqui, certo? Esse fator aqui, ele vai ser esse cofator aqui, ó, né? É o cofator multiplicado pelo que tá nessa linha aqui, nesse cruzamento, que no caso é o I. Então, o que eu tenho que fazer? Menos 1, né? Elevado ao I mais o J. O I é 1 e o J é 1. 1 mais 1. 1 mais 1 dá 2, né? Depois eu vou somar. E aí, eu vou multiplicar pelo determinante dessa matriz que sobrou. O que sobrou? Sobrou essa matriz aqui, ó. No momento que eu tracei essa linha e essa coluna. Então, eu retiro tudo que tem aqui nessa linha e coluna. O que tá na interseção, eu multiplico aqui, certo? E eu multiplico pelo determinante dessa matriz que sobrou. Então, aqui, ó, determinante, indicado pelas barras, dessa matriz que sobrou. A YBZ... a ZBY, certo? Aí, eu vou somar mais, bem aqui é um menoszinho, que não sei por que desfocou aqui, tá? Agora, né, eu vou apagar essa primeira linha, essa primeira coluna que eu fiz, certo? E aí, o que eu vou fazer agora? Agora, eu vou fazer a minha linha, né, na segunda coluna, nessa segunda coluna aqui, ó. Certo? Então, vou fazer com ela. Então, agora o meu padrão é o J na interseção. Tá aqui o J bem aqui, ó. E aí, o que diz o cofator? Ah, é o menos 1 elevado ao I mais o J. O I é 1 e o J é 2. 1 mais 2 dá 3. Depois, a gente vai colocar o valor. Multiplicado pelo determinante da matriz que sobrou. O que sobrou foi isso e isso. Certo? Então, eu vou colocar aqui o determinante dessa matriz. A XBX, a ZBZ. Certo? E a mesma coisa agora, eu vou fazer com a terceira coluna, né? Eu vou apagar aqui. E agora, eu vou fazer a reta na terceira coluna. Certo? Na terceira coluna, agora o meu padrão é o K. Certo? Então, eu vou aqui o K, né? Coloco aqui. E aí, eu vou usar o cofator, né? Menos 1 elevado a 1 mais 3. 1 mais 3, né? Multiplicado pelo determinante dessa matriz que sobrou aqui. A XBX, a YBY. Agora, eu vou resolver, certo? O que eu tenho aqui? Menos 1 elevado ao quadrado vai dar 1,
Então, vai ser 1 vezes o determinante dessa matriz. Então, eu conservo o determinante dessa matriz na direção I. 1 mais 2 dá 3. Menos 1 elevado a 3 dá menos 1. Por isso que vai surgir o menos aqui, ó. Certo? Aí, o determinante dessa matriz aqui que eu repeti na direção J. Mais... menos 1 elevado a 4, que 1 mais 3 é 4, dá 1. Então, fica 1 vezes o determinante na direção K. Como que eu resolvo esse determinante? Né? O determinante de uma matriz 2 por 2, eu faço diagonal principal. O que é a diagonal principal? São os elementos A11, né? Primeira linha, primeira coluna. E o A... segunda linha, segunda coluna. Diagonal principal é quando a linha e a coluna são iguais, né? Então, eu começo sempre por ela. AY vezes BZ, tá aqui. Menos, né? Agora, diagonal secundária, né? AZBY, tá aqui. É assim que eu resolvo o determinante dessa matriz. AYBZ menos diagonal secundária, AZBY, certo? Na direção I, que é o que eu repeti aqui. Menos, né? Aqui, diagonal principal, AXBZ menos AZBX, tá aqui, na direção J, né? E aqui, diagonal principal, AXBY menos AYBX, na direção K. Observem que isso aqui é exatamente a mesma coisa que a gente descobriu lá no anterior, olha. Essa mesma equação aqui em amarelo, né? Por isso que tanto faz você multiplicar ou você usar o teorema de Laplace para calcular o determinante, vai ser a mesma coisa, tá bom? Então, algumas grandezas da física são definidas com produto vetorial, exemplo do torque, né? Que a gente representa pela letra grega tau, né? Que vai ser igual ao vetor posição vezes o vetor F. Né, a lei de Ampère e de Faraday-Lenz do eletromagnetismo também, vocês vão ver alguns produtos vetoriais aqui, olha, com o rotacional, né, como eu falei, esse símbolo aqui é de gradiente, e se aparecer aqui dessa forma, ó, o gradiente com vezes assim, isso é chamado de rotacional. Isso vocês vão ver em Física 3, tá bom? E aí tem alguns casos particulares que a gente vai estudar, né? Quando a gente vai vendo leis de Newton, a gente vai falar com mais detalhes disso. De força resultante, né? Com vetores. Então, se tem assim as forças, força é um vetor, né? E se ela tem a mesma direção em sentido, então a força resultante, que é o vetor resultante, né? Vai ser a soma das forças. Então, o módulo vai somar. Se o ângulo for 0. Se o ângulo for 180... né, sentidos contrários, eu vou subtrair essas forças. E se for 90 graus, eu uso o teorema de Pitágoras, né? Então, aqui um ângulo reto, então eu vou usar o quadrado da força resultante é igual a F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado, certo? Então, essa é a bibliografia consultada para essa aula, tá? O Halliday, lá dos Fundamentos da Física, o Moisés e o Lições de Física do Feynman. É isso, obrigado. Não esqueçam de seguir as orientações do nosso guia semanal, tá bom?